vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Juahiri Palharim. Por favor, abra a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 7. E assim que você achar, olha ao teu lado para ver se tem alguém sem a palavra de Deus. Se aproxime da pessoa para dividir com ela esta leitura. Já acharam? Está escrito o seguinte, Deuteronômio capítulo 31, versículo 7. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. Amém? Esta palavra diz respeito a você também. Por isso eu vou ler de novo. Esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. Amém? Você quer se candidatar a essa herança aí? Eu digo que você já é herdeiro. Agora você quer receber? Então eu vou ler mais uma vez. E quero que cada pessoa aqui na Paz e Vida da Vila da Penha, Rio de Janeiro, repita em seguida. Vamos lá. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. Amém? Quantos aqui creem na palavra de Deus? Eu sei que você crê. Desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Isso, vai agora glorificando e aplaudindo. Você que está ouvindo em casa pela rádio, ou no trabalho, ou na estrada, ou na cidade, ou no trânsito, glorifique a Deus conosco. Vamos dar glória, glória, glória a Deus. Vamos fazer esse louvor chegar até o trono de Deus. Pai querido, abre o céu para receber este louvor agora. E sobre cada vida que está te glorificando, derrame a tua graça, derrame a tua virtude, derrame o teu poder. Nós te glorificamos pela herança que o Senhor tem nos preparado, por aquilo que vamos herdar, sim, ó Deus. Nós te damos glórias por tudo isso. E nós te pedimos, ó Pai, vem falar com esse povo agora. Vem falar com cada vida que está aqui nesta igreja e com cada pessoa que está ouvindo pela rádio. Envia a tua palavra por todo esse país. E onde quer que a tua palavra chegar, que ela produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Quem tiver lugar pode sentar. Josué era um homem que comprava a briga até dos outros. Se ele tivesse um aliado, aquele aliado estava debaixo da sua proteção. Foi assim que aconteceu com o rei de Gibeão, quando ele foi atacado por 5 reis. O rei de Gibeão se viu cercado de uma tal maneira que ele pensou: se eu não pedir socorro para Josué, eu certamente serei destruído. E eu tenho o direito de pedir socorro a Josué, porque Josué e eu temos um pacto, uma aliança. E ele enviou mensageiros até Josué
E Josué imediatamente preparou os seus valentes e todos os homens de guerra que estavam com ele, todos que estavam com Josué eram vencedores. E Josué se esforçou a noite inteira e chegou ao ponto de atacar os 5 reis inimigos. Foi quando Deus falou com ele naquela hora, lhe fazendo uma promessa de vitória. Quero que você veja comigo aqui no livro de Josué, capítulo 10, no versículo 8. E o Senhor disse a Josué: não os temas, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles parará diante de ti. O que eu fico admirado na maneira de Deus se expressar é como Ele declara aquilo que vai acontecer como se já tivesse acontecido. Ele não falou para Josué: Josué, vá à peleja e eu darei os 5 reis inimigos nas tuas mãos. Eu te darei a vitória. Mas ele disse: eis que tenho dado esta vitória na tua mão. Quero que você aprenda como é que Deus pensa e como que Deus age. Você entrou aqui hoje, está enfrentando muitas lutas, está enfrentando momentos difíceis na tua vida. Mas se você tem uma aliança com Deus, se você fez um compromisso com Deus, se você anda com Deus, ainda que o inferno inteiro tenha te cercado, você tem que crer que você pode pedir socorro para o Senhor por causa do teu compromisso com Deus. E se você está achando que vindo aqui hoje, Deus ainda irá te abençoar, o que já seria algo tremendo, eu quero te animar e te fortalecer com esta promessa. Eu não te digo que Deus te dará o que você pediu ou o que você está precisando. Ele não te dará. Eu te digo que Ele já deu na tua mão. Eu quero que você tome posse disso agora. Eu quero que você creia de todo o teu coração e pense do jeito que Deus está pensando. Se você é aliado de Deus, pode pedir socorro. E o Senhor já está dizendo: eu sou contigo, não temas, eis que tenho dado na tua mão. E Deus usava essa linguagem com Josué, porque ele tinha várias qualidades. Josué se destacou de todos os outros homens de Israel, porque ele tinha certas características que o fizeram mais do que vencedor e que o colocaram numa posição de destaque. Eu quero que você acompanhe comigo essas características pessoais de Josué, para que você também aprenda como requerer a tua herança e aquilo que você tem direito na tua vida. É lógico que Josué venceu os 5 reis inimigos com seus exércitos. Mas a característica da vitória de Josué era que, primeiro, ele acreditava que Deus já tinha dado, e que também não era ele que pelejava, mas sim Deus que pelejava por ele. Ele simplesmente tomava posse. Josué entrava em ação, não para tentar conseguir as coisas, mas simplesmente para possuí-las. O que Deus tem preparado para você é tremendo.
Mas se você não entrar em ação, você não vai possuir. Porque está tudo sobre você. Está tudo sobre a tua vida e tudo já está preparado. Deus falou para Josué: eu tenho dado nas tuas mãos os 5 reis inimigos. Mas Josué não foi ali para conquistar com a sua própria força ou com o seu exército. Ele foi para tomar posse do que estava prometido. Então ele era um homem que entrava em ação para possuir e não para conseguir sozinho. Porque ele acreditava que Deus já tinha feito tudo. Você está entendendo? E além dessa característica principal, que era possuir, ir até lá para tomar posse do que Deus tinha dado, Josué tinha várias características particulares, pessoais, que faziam dele um homem especial. E se você imitar Josué, você vai ter também condição de avançar como Josué avançou. Primeira coisa, Josué, ele era obediente e corajoso. Ele era um homem submisso, sem que isso representasse covardia ou falta de iniciativa. Josué era um homem obediente. Obedecer para ele não era vergonha não, porque tem gente que gosta só de dar ordem. Josué, ele era obediente e corajoso. Porque você ser obediente quando é covarde é fácil. Não vou falar nada porque eu posso perder meu emprego. Não vou nem discutir porque eu não sou louco, eu tenho juízo. Mas Josué não era obediente porque era medroso. Tem até um ditado que diz, né? Quem pode manda, quem tem juízo obedece. Não é? Mas Josué obedecia, não é porque ele tinha juízo, não. Ele obedecia porque estava nele essa obediência, essa capacidade de obedecer. Mas ao mesmo tempo era profundamente corajoso. Mas com a sua coragem, Josué não afrontava a autoridade. Porque pode ser que você seja tão corajoso que se atreva a dar um tapa até na cara do pastor. É ou não é? Pode ser que você seja tão corajoso que se atreva até a xingar o pastor. E você não está sendo obediente. Josué era corajoso e obediente. Mas primeiro obediente e depois corajoso. Ele não se rebelava contra a autoridade que estava acima dele. Ele obedecia quem estava acima dele. Quero que você veja comigo aqui no livro de Êxodo, capítulo 17, no versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Versículo 10. E fez, olha só, e fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Josué fez como Moisés lhe disse. Ele podia falar: Moisés, vai você para a guerra. É perigoso esse negócio. Amaleque é muito bem armado, tem um exército grande. Mas Josué era obediente e fez como Moisés lhe ordenou, mesmo sabendo que a peleja era perigosa, e ele foi sem olhar para o perigo porque era obediente, mas também porque era corajoso. E ele vai vencer, porque ele é obediente e corajoso. Se você não for obediente e corajoso, você vai enfiar os pés pelas mãos, você vai cair em maldição, porque toda desobediência é do diabo.
toda rebelião é de Satanás, e estando em rebelião, estando em desobediência, usando a coragem para afrontar a autoridade, você não vai herdar herança nenhuma. Pelo contrário, vai acabar herdando a maldição, herdando o inferno. Josué, primeiramente, era obediente e corajoso. E além disso, ele era servo. Servo no sentido mais estrito da palavra. E como servo, acontecesse o que fosse, ele ficava com a bênção. Ele sabia que servir significava caminhar junto com a pessoa a quem ele servia, porque nisso estaria a bênção. É por isso que mais tarde, todos os que se aliarem com Josué vão estar na bênção. Todos que fizerem aliança com Josué estarão protegidos. Porque Josué primeiramente agia assim. Ele era servo. Ele servia com integridade de coração. E ele servia e ficava com a bênção. Ele ficava com a liderança que ele servia. Por isso vamos ver agora, também em Êxodo capítulo 24. Vamos ver o versículo 13. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés o monte de Deus. Repare uma coisa. Quando Moisés foi subir o monte de Deus, para pegar as tábuas da lei, quando Moisés foi ali pegar a planta do tabernáculo, quando Moisés foi subir o monte para ficar 40 dias na presença de Deus, Josué, seu servidor, subiu o monte e ficou com Moisés. Não quis ficar no acampamento, não quis ficar no arraial, onde o povo já iria fazer um carnaval. Ele preferiu ficar com a bênção. Como servo, ele pensou assim: talvez lá em cima, Moisés, o meu Senhor, a quem eu sirvo, talvez Moisés vá precisar de mim. E eu vou subir com Moisés, ficarei com ele nesse monte, para qualquer coisa que ele precisar. Josué era servo e não trocava a bênção por nada, não saía do lado da bênção. Josué está nos ensinando como agir. Ele ficou com Moisés ali no monte o tempo que foi necessário. Josué, de nenhuma maneira, trocava a bênção para participar das coisas do mundo. Veja em Êxodo mesmo, capítulo 32, versículo 17. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Porém, Moisés lhe disse: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam eu ouço. Lá embaixo no arraial, o povo estava se prostituindo. O povo estava cantando. Estava em curso uma verdadeira orgia. Josué ouve aquele som festivo e supõe que talvez fosse aviso de guerra, algum ataque inesperado. Mas Moisés, como profeta, disse: não. Não é canto de vitória, nem canto de perdedores, nem lamento de perdedores. O que nós estamos ouvindo é um outro tipo de canto. O povo está se prostituindo. Josué não participava dessas orgias. Josué não participava desse tipo de coisa do mundo. E Josué também era um homem fiel. Extremamente fiel
e se doía muito por causa de Moisés. Livro de Números, capítulo 11, no versículo 27. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial, e Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-lhe. Olha, ele chama Moisés de Senhor. O versículo destaca que ele é servidor de Moisés. Ele fica tão doído porque ele queria que somente Moisés fosse profeta, que somente Moisés profetizasse. E Josué, ele se dói por causa de Moisés. Moisés, meu senhor, proíba estes dois profetas que estão profetizando no arraial. Moisés fica muito sensibilizado pelo carinho de Josué. Versículo 29. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Quando Josué ouviu essa palavra de Moisés, ele sentiu que também poderia buscar o Espírito de Deus para ele ser profeta, para ele ser grande profeta, e que Moisés, servo de Deus, homem de Deus, jamais teria ciúme de uma pessoa ser cheia do Espírito de Deus. Eu creio que foi aqui, nesta ocasião, que Josué, sabendo que Moisés, o seu líder, não era invejoso, foi aí que Josué também decidiu ser um homem cheio do Espírito. E daqui a pouco você vai ver que de fato ele vai se tornar um homem profundamente espiritual, um homem cheio do Espírito. Josué tinha tanto apreço pela liderança e por Moisés, que um dia que o povo afrontou a liderança, quando Moisés e Arão caíram por terra, com o rosto no chão, de tristeza, de vergonha, e Moisés e Arão ficaram mudos diante do povo, Josué, o servidor leal, fiel, aquele homem de Deus, com uma intrepidez, com uma coragem nunca vista, ele tomou a palavra diante do povo e começou a dizer coisas importantíssimas. Quando faltou a voz para Moisés, ele se pôs à frente para falar. Aqui mesmo no livro de Números, capítulo 14, no versículo 5. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. Eles se calaram, ficaram sem voz. A afronta era muito grande. Versículo 6. E Josué, filho de Num, e Calebe, que era outro muito fiel também, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos-la dará, terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Josué tomou a palavra para resolver a situação. Aconselhou o povo a não ser rebelde, aconselhou o povo a não ter medo, porque ele tinha coragem. E ele estava dizendo: nós vamos possuir a terra, sim, a herança é nossa. Mas o povo já tinha se acovardado. E a pessoa que se acovarda, ela acaba entrando em rebelião, ela sai fora do plano de Deus. Foi com risco de vida que Josué tomou essa posição. Versículo 10. Então disse toda a congregação que os apedrejassem. Josué tomava posição, mesmo sabendo que corria o risco
de ser apedrejado e morto por toda a congregação, por todo o povo. Mas ele ficava ao lado de Moisés, continuava na obediência, continuava corajoso. Querem me matar? Me matem. Não tenho medo de morrer, não. Não sou covarde, não vou sair correndo. Ele continuava sendo servo, ficava com a bênção, não participava das coisas do mundo, não ia com a maioria só porque a maioria está falando mal. Era fiel e se doía por causa de Moisés. E com risco da própria vida, ele abriu a boca para defender Moisés e Arão naquele momento em que o povo queria matá-los. Foi por causa de tudo isso que Josué acabou tendo o principal. E talvez fosse esse principal que tornasse Josué tão especial. Porque agora, além de todas as características naturais que ele tinha por ser uma pessoa temente a Deus e de bom caráter, fiel, honesto, servidor, além de tudo que dependia dele mesmo, ele tinha essa característica sobrenatural que valorizava as características naturais. Josué tinha o Espírito de Deus. Eu quero que você veja comigo no livro de Números, capítulo 27, versículo 18 agora. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Deus está dando uma orientação para Moisés. Deus está dizendo para Moisés: coloque a tua mão sobre Josué, impõe a tua mão sobre ele. Porque além de tudo isso que Josué tem de bom, ele é um homem em quem há o Espírito. Deus testificando que Josué era um homem que tinha o Espírito de Deus, porque você pode ver que é Espírito com letra maiúscula. Homem em quem há o Espírito. Coloque a mão sobre ele, Moisés. Eu estou testificando que ele tem o meu Espírito. Põe a tua mão sobre ele. E por causa disso, Josué vai se tornar sucessor de Moisés. Versículo 19. Deus falando: e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação, e dá-lhe os mandamentos aos olhos deles. E põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E se porá perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo de Urim perante o Senhor, conforme o seu dito sairão, e conforme o seu dito entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. O que Deus está falando? Que agora Josué deverá ser apresentado perante o povo e perante o sacerdote. E todos deverão obedecer Josué. E por que Josué tem o direito de ser obedecido? Porque ele aprendeu a obedecer. E por que todos terão que servir Josué? Porque Josué serviu verdadeiramente. Por que todos terão que sair por ordem dele e entrar por ordem dele? Porque toda vez que Moisés saía ou entrava, Josué estava com ele. Ele aprendeu a fazer todas as coisas, e tudo que ele semeou lhe deu condições, lhe deu respaldo no mundo espiritual, para que assim também as outras pessoas fizessem com ele. Josué, finalmente cheio do Espírito de Deus, vai se tornar o sucessor de Moisés. E justamente Josué se torna a pessoa que vai fazer aqueles que estiverem com ele herdarem a promessa de Deus, receberem a herança do Senhor. Vamos mais uma vez para Deuteronômio, capítulo 31, no versículo 7, que foi o início da nossa leitura. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar,
e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. As pessoas que vão herdar a herança de Deus somente poderão possuí-la através de Josué. Josué era um dos 12 espias escolhidos por Moisés. Dos 12 espias, somente 2, Josué e Calebe, vão ter a herança de Deus. E Josué, por todas essas características, vai inclusive se distanciar de Calebe, que é um grande homem, uma pessoa notável também, mas Josué vai ficar muito acima de Calebe, porque sobre ele está o Espírito de Deus. E é Josué a pessoa que vai fazer o povo entrar na terra prometida e herdar a herança do Senhor. Josué vai ser a pessoa que vai dar condição a qualquer um que se ajuntar com ele de tomar posse da herança. Mas acontece que Josué não se chamava Josué no princípio. Josué no início, antes de tudo isso acontecer, tinha o nome de Oséias. E quando Moisés o escolheu para ser um dos 12 espias, Moisés mudou o seu nome para Josué. Quero que você veja isso comigo, porque há significado neste ensino. Livro de Números, capítulo 13, versículo 16. Os versículos anteriores falam dos nomes de cada um daqueles espias escolhidos. Josué é um deles. No versículo 16 nós lemos: estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou de Josué. Moisés mudou o nome de Oséias e disse: agora você vai se chamar Josué. Então aqui mesmo nesse versículo eu quero que você escreva o que quer dizer Oséias e o que quer dizer Josué. Circule a palavra Oséias, o nome Oséias que está aqui no versículo 16, que era o nome antigo de Josué. Oséias quer dizer salva. Escreva aí. Oséias quer dizer salva. Moisés chegou para ele e falou assim: você não vai mais se chamar Oséias, você agora vai se chamar Josué, que quer dizer Deus salva. Não apenas salva, mas Deus salva. Então aí você começa a compreender que Deus tinha um plano na vida de Oséias para transformá-lo em Josué e lhe dar realmente a característica daquele único capaz de fazer o povo receber a herança de Deus, possuir a herança de Deus. A palavra Josué é Yeshua, o mesmo nome de Jesus. E o nome Jesus quer dizer Deus salva. Então olha só, todas as características que Josué demonstrou, Jesus Cristo praticou inteiramente. Jesus, obediente, corajoso, servo, ficava com a bênção, não participava das coisas do mundo, sempre foi fiel e zeloso por Deus, se doeu por causa do Senhor e da casa do Senhor. E ele, ao invés de se calar, deixou as pessoas sem palavras, falou o tempo todo tudo que tinha que ser dito, com grande intrepidez. E o principal é que o Espírito de Deus está sobre ele. E Jesus Cristo, Jesus, cujo nome quer dizer Deus salva, é a pessoa preparada por Deus, o servo perfeito, fiel e corajoso, o único a quem você pode se aliar
para enfrentar as lutas desta vida e ter vitória em tudo que você fizer. Mas não apenas aqui neste mundo. Jesus Cristo é o único que tem condição de prometer e realmente fazer você receber a herança eterna de Deus. Se você se aliar com Jesus Cristo, e se você ficar com Jesus, se você for servo obediente e fiel, você vai receber a herança de Deus. Jesus é a única pessoa que pode fazer você receber aquilo que Deus tem preparado e prometido para a tua vida. Se você não tiver Jesus, você está fora da bênção. Se você não tiver Jesus, você é uma pessoa derrotada. Se você não tiver Jesus, você está perdido. Se você não tiver só Jesus, veja bem, não é nem Caleb, hein? Deus distanciou Josué de Caleb. Caleb não vai fazer ninguém herdar a promessa de Deus e a terra prometida. Naquele momento é só Josué. O Yeshua, o Deus salva. Só Josué. Você tem que ter só Jesus também. Não pode ter Pedro, não pode ter Maria, não pode ter qualquer outra pessoa, seja quem for. Não pode ter Kardec, não pode ter Buda, não pode ter Maomé. Você tem que ter só Jesus. Se aliar com Jesus. Fazer um compromisso com Ele. Um compromisso primeiro de obediência. Você tem que fazer um compromisso de servir o Senhor Jesus, de ser fiel a Ele integralmente, de se doer por causa dEle, de falar por causa dEle, de usar de coragem, intrepidez para falar de Jesus, calando aqueles que se opõem à pregação da palavra, abrindo a tua boca quando todo mundo se calar. Quando todo mundo quiser pegar em pedras para te atirar e falar, cala a boca, você diga, podem me matar, mas eu vou continuar afirmando, só Jesus Cristo pode fazer você herdar a vida eterna e receber aqui na terra a herança de Deus. Se você se fizer como Josué, e se você copiar a Cristo, então você um dia vai chegar a ser líder. E as pessoas também te obedecerão. Mas se você não for obediente agora, se você não for fiel, se você não andar com a bênção, se você não se afastar das coisas do mundo, se você não tiver zelo pela causa e pela casa de Deus, se você não se doer por causa da obra do Senhor, se você não agir com integridade, com sinceridade, você não será uma pessoa cheia do Espírito de Deus. Quando o Senhor falou com Moisés, disse, olha, impõe a tua mão sobre Josué, porque ele é um homem em quem há o Espírito. A característica de Josué era também espiritual. Ele não vivia na carne, ele vivia no Espírito. Quando José, noivo de Maria, sonhou, o anjo que lhe apareceu em sonho disse assim, José, a Maria dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Quem estava ali grudado com Josué, possuiu a herança de Deus. Tudo que estava prometido, eles só puderam receber através de Josué. Por isso que Josué foi para aquela geração o Deus salva. E aquele que permitiu que o povo desfrutasse da herança de Deus. No presente tempo e daqui por toda eternidade, para sempre, o Deus salva é Jesus Cristo. E se não for através de Jesus, você não vai ter aliado nem proteção. Se não for através de Jesus, você não vai ter vida abundante aqui na terra.
E se não for através de Jesus, você não vai ter vida eterna. E se não for através de Jesus, você não vai morar numa mansão celestial, nem possuir a herança eterna de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só Jesus salva. Só Ele é o Deus salva. Só Ele. Se você quer possuir tudo que Deus tem prometido para a tua vida, você tem que entrar em ação e primeiro possuir Jesus. Se você não possuir Jesus, você não vai possuir nada. Você pode possuir todas as religiões da terra e todos os padroeiros e padroeiras de todos os tempos, e são milhares, mas não resolvem, porque o único que é Deus salva é Jesus. O único que coloca você numa vida abundante, te garante uma vida eterna e te garante a posse da herança é Jesus. Se você possuir Jesus, se você se aliar com Jesus e só Jesus, então você vai possuir tudo aquilo que Deus tem prometido para a tua vida e que já está preparado. E olha o que Jesus disse sobre aquilo que está sendo preparado. No Evangelho de João, capítulo 14, ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Se você estiver com Cristo, onde Ele estiver, você estará também. Foi por isso que foi dito a Josué: Josué, tu farás este povo herdar a herança de Deus. Só quem estava com Josué pôde possuir. Mas agora, nós sabemos que Josué foi só uma figura muito próxima daquilo que seria o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus. Josué foi uma figura de Cristo no Antigo Testamento, é uma sombra de Cristo, é uma ilustração de Cristo, é uma profecia de Cristo, porque o verdadeiro Yeshua é Jesus. Se você tiver Jesus, se você estiver com Jesus, você vai ter tudo o que Deus tem preparado para a tua vida, inclusive aquilo que está sendo preparado e que Ele vai voltar para buscar os seus e fazer com que os seus estejam com Ele, para que onde eu estiver, vós estejais também. Você precisa de Jesus, só de Jesus. Você começa a possuir o que Deus preparou para você aqui nesta terra, quando você diz: eu quero Jesus, eu quero fazer uma aliança com Jesus, eu quero fazer um pacto com Jesus, vou servi-lo com fidelidade, vou defendê-lo com coragem, jamais trocarei a presença de Jesus pelas coisas do mundo, vou ficar com a bênção, não desistirei. Aí você vai ser uma pessoa cheia do Espírito de Deus. Deus vai falar: aquele homem, aquela mulher é uma pessoa em quem há o meu Espírito. E até o inferno vai ter certeza disso, porque Satanás, quando tentar te atacar, quando vier com os reis do inferno para te destruir, o próprio diabo vai dizer: com esta pessoa não posso, porque ela tem o Espírito de Deus. E você irá tranquilo, tranquila, enfrentar todas as lutas que surgirem durante essa jornada. E você não temerá e nem se espantará, porque já terá certeza absoluta que Deus já te deu a vitória em Jesus Cristo. Que por Jesus você é mais do que vencedor. Que por Jesus você pode todas as coisas, porque é Ele que te fortalece.
e que você não vai precisar lutar para conseguir, porque o Senhor já está pelejando por ti. A guerra não é tua, a luta não é tua, é Jesus que peleja por você. Você tão somente possui aquilo que Ele já conquistou para a tua vida. Mas você começa a possuir a herança se possuir o herdeiro. Se você não possuir o herdeiro, você não possuirá a herança. Por isso, olhe bem para mim. Possuir o herdeiro é fácil. É só dizer: eu quero Jesus. Eu quero como único Salvador. Eu quero Jesus aqui dentro de mim. Aí você vai possuir o herdeiro. Possuindo o herdeiro, a herança também é tua. Quem possui Jesus, possui com Ele todas as coisas. Porque todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. E todas as coisas existem para Ele e por Ele. Quem tem Jesus tem tudo. Por isso, olhe para mim. Você que está aqui hoje, está precisando desta bênção? Quer tomar posse desta herança? Todos que querem receber Jesus Cristo, o Deus salva. Todos que querem se aliar com Jesus. Todos que querem fazer uma aliança com Jesus. Todos que querem recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Olhem para mim. Todos que querem receber Jesus como único Salvador e possuir tudo que Deus tem preparado. Todos que querem Jesus, erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem entregar a vida para Jesus agora. Todos que querem recebê-lo como único Salvador. Muito bem. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente agora. Todos que ergueram as mãos. Porque essa herança é passada por documento indestrutível lá na glória, com firma reconhecida do próprio Deus. Os herdeiros têm os seus nomes arrolados lá no céu, no livro da vida do Cordeiro. Vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Ouça bem. Você que conhece a palavra de Deus, talvez você tenha feito como o filho pródigo fez. Conhece a história. O filho mais novo chegou para o pai dele e falou assim: pai, dá a parte da minha herança que me pertence. E o pai deu. Depois de alguns dias ele saiu e foi gastar tudo no mundo. Era um jovem abençoado, mas foi gastar as bênçãos no mundo. Em pouco tempo perdeu tudo. Gastou a herança de uma maneira errada. Era uma bênção, era abençoado, mas acabou virando um mendigo. Ficou pobre e na mais negra miséria. Até que ele se lembrou que tinha pai. Apesar de ele ter consumido a herança, ele sabia que ainda era filho. E ele resolveu voltar para a casa do pai, e ele fez certo. Ele voltou como servo. Ele disse: pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus servos, como um dos teus trabalhadores. E ele voltou como servo. Voltou como servo obediente. E teve coragem de ir ali na presença do pai. Foi corajoso. E ele se prostrou diante do seu pai. Se humilhou. Se submeteu. Não se importou com mais nada. Foi aí que o pai restituiu para ele a herança. Ele que já tinha gasto de uma maneira imprópria, acabou tendo direito ao melhor da herança, o bezerro cevado. Você está entendendo isso? Você que conhece a palavra e se afastou, está sem igreja, era uma pessoa abençoada, a tua vida era uma bênção,
Você foi gastar as suas bênçãos lá no mundo e o que aconteceu? Tudo deu errado, você perdeu tudo, ficou na miséria. Mas você se lembrou que ainda tem Pai. E você veio aqui hoje. Você teve a coragem de vir aqui hoje. Mas você tem que se fazer servo. Você tem que se fazer serva. E tem que voltar a ser obediente. Tem que voltar a praticar essas características que Josué tinha. E tem que voltar a ser uma pessoa cheia do Espírito de Deus. Por isso, preste atenção, você que está afastado, afastada, desviado, desviada. O Pai está te dizendo: meu filho, minha filha, sei de tudo o que aconteceu, mas estou tão feliz que você voltou à minha casa. Estou aqui de braços abertos para te receber. E eu vou restaurar a tua herança. Vou fazer uma festa hoje por tua causa, se você voltar e se fizer novamente meu servo, minha serva. Deus está falando com você. Por isso, você entende e sabe que não é órfão. Você entende e sabe que não está sozinho. E que o Pai não te recusou. O Pai está querendo que você saia do teu lugar e venha aqui na frente, porque Ele vai restaurar a tua herança, a tua vida espiritual e a tua vida material. Filho pródigo, filha pródiga, o que você está esperando? Saia do teu lugar, venha aqui para frente agora. Venha para cá, venha. Venha em nome de Jesus. Oh, glória! Geralmente os filhos voltam chorando. Venha, filho, venha, filha. Você que está sem igreja, você que está afastado, afastada, venha aqui para frente. Hoje o Pai vai restaurar a tua herança. Venha para cá. E se tem aqui mais alguém, atenção, se tem aqui mais alguém que diz: pastor, eu quero me fazer servo de Deus. Reconheço que ultimamente tenho sido meio rebelde, meia rebelde. Reconheço que não estou servindo com integridade. Reconheço que preciso servir melhor a este Deus. Reconheço que eu preciso me submeter mais, me humilhar mais, aprender a obedecer. Não estou conseguindo obedecer como deveria. Então, se você está chegando a essa conclusão, venha para cá também, em nome de Jesus. Venha para cá. Nós vamos orar e você vai se tornar, em primeiro lugar, obediente a Deus. E precisa coragem para vir aqui na frente. Você vai se tornar servo no sentido absoluto da palavra. Vai se tornar serva no sentido fiel da palavra. E falando em fidelidade, tem que ser servo fiel, serva fiel. Você vê como a palavra garante que o servo obediente e fiel realmente é colocado sobre a herança. Porque ele diz assim: ó servo bom e fiel, ó serva boa e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. A herança. Então nós vamos nos ajoelhar diante de Deus agora. E eu vou pedir para as pessoas que estão ouvindo pela rádio, onde quer que estejam, em casa, presídio, trabalho, hospital, em qualquer lugar que você estiver, se você quer se render ao Senhor, se você quer fazer essa aliança só com Jesus como único Salvador, se você quer recebê-lo agora como o único Redentor, então se ajoelhe ao lado do teu rádio. Você que está dirigindo e também quer fazer isso, coloque a tua mão direita sobre o coração
Você que está ouvindo pela rádio no seu veículo, quer entregar tua vida para Jesus, coloque a mão direita sobre o teu coração, como nós aqui na Paz e Vida da Vila da Penha, sede do Rio de Janeiro, estamos fazendo agora. Cada pessoa aqui, coloque a mão direita sobre o seu coração e ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Não tenha vergonha não. Ele é o teu Deus, Ele é o teu Pai. Você é filho, é filha, mas também é servo, serva. Por isso que você deve chamá-lo de meu Deus e meu Pai. Você é servo de Deus, é serva de Deus, mas também é filho de Deus, é filha de Deus. Então ore comigo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e eu compreendi que eu só posso possuir as tuas promessas e a minha herança se primeiro eu possuir o herdeiro e fizer com ele uma aliança de obediência e fidelidade até o fim da minha vida. Pai querido, eis-me aqui, de joelhos, pedindo ao Senhor que me receba em nome do teu Filho Jesus, a quem eu declaro como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pai bendito, perdoa os meus pecados, a minha rebeldia, a minha desobediência. Me ensina, meu Deus, a servir com humildade. Me ensina a ser obediente. Me ensina a ficar contigo e andar contigo. Não permita, meu Deus, que eu me aparte de ti, e coloque o teu Espírito dentro de mim e declare, meu Pai, para o céu e até para a terra e também para o inferno, que o teu Espírito está em mim e que eu sou uma pessoa possuidora do reino dos céus. Pai querido, me abençoe agora, me aperfeiçoe, me guarde e me livre de todo mal. Confirme o meu nome no livro da vida e me garanta desde já a posse da minha herança por Jesus Cristo, o meu único Senhor e único Salvador, para sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.